A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, conhecida como APAC, é uma entidade civil sem fins lucrativos que administra centros de recuperação para pessoas privadas de liberdade. O modelo funciona como uma alternativa ao sistema prisional convencional. No método APAC, os detentos chamados de recuperados participam alternativamente de rotina da instituição. Eles trabalham, estudam e colaboram com a administração do centro, assumindo responsabilidade no processo de recuperação. O diferencial do método está na humanização do cumprimento da pena. Na unidade APAC não há policiais ou agente penitenciário armados no interior dos centros de recuperação. A disciplina, o trabalho e o respeito à dignidade humana são pilares da proposta. Segundo os responsáveis pelo programa, o modelo tem apresentado resultados positivos, com índice de reincidência criminal consideravelmente menores quando comparados aos registrados no sistema prisional tradicional. Aqui nós estamos trabalhando um centro de ressocialização, né? É um centro que assume o sistema de cumprimento de pena. Não é uma casa de recuperação, não é uma continuidade do sistema prisional, e sim uma substituição do sistema prisional. Então, esse prédio que nós estamos visitando aqui, né, nós estamos em construção com previsão de inaugurar até o final do ano. A previsão aqui será de receber quantas pessoas aqui dentro? Nós estamos trabalhando aqui a capacidade para 153 recuperandos, nos 3 regimes, porque como nós assumimos o processo inteiro, então nós temos o regime fechado aqui com 94 vagas, o regime semiaberto com 34 vagas e o regime semiaberto com 28 vagas. E se tem várias formas de se estar trabalhando, de estar reeducando esses apenados. Os recuperandos, né, quando eles estão em sistema de cumprimento de pena, eles ficam ociosos. Na grande verdade, eles estão lá em cumprimento de pena, precisam passar aquele período, né, reclusos para verdadeiramente pagar pelo crime dele. O que nós fazemos como sistema prisional comum ou APAC, né, é trabalhar aquele período dando para ele, né, atividades, dando para eles ações, né, e aqui na APAC, né, a gente trabalha metodologia, são 12 elementos que fazem uma diferença. Conforme a gente havia conversado, né, existe um indicador que acompanha o sistema prisional no mundo, que é o índice de reincidência. Né? A pessoa vem, cumpre pena, vai para a rua, será que ela volta? Então, o chamado índice de reincidência. O índice de reincidência no Brasil está 83%. A cada 10 que vai para a rua, 8,3 volta. No mundo, é 70%. Nas APACs, no Brasil, já funcionando há 53 anos, é 13%. Então, é um índice que traz uma identificação de que há um processo de recuperação. Às vezes, as pessoas nos falam que por que vocês estão trabalhando, né, um ambiente todo humanizado, vocês estão dando privilégio para aqueles que cometeram crime? Eu sempre digo, é esses que voltam para a sociedade, é esses que vão estar trabalhando em ambientes como nós, é esses que os filhos deles estão estudando com os nossos filhos. De que jeito que a gente quer que ele volte? A gente quer que ele volte criminoso ou que a gente quer que ele volte ressocializado? Então, o que nós fazemos aqui é recuperar ele, é trabalhar um processo de profissionalização, trabalhar a religiosidade, né, a espiritualidade, né? Nós trabalhamos aqui a profissionalização dentro da área, tanto na área de cursos práticos quanto de cursos teóricos. Nós trabalhamos a escolaridade dele, nós trabalhamos a dignidade, nós trabalhamos a questão da família, preparar a família para receber ele de volta. Então, ou seja, são várias ações, né, que é trabalhado aqui dentro. Então, tem voluntários, a comunidade participa, né, e acaba ficando para a sociedade um processo desse daqui muito mais barato. O segundo indicador que a gente acompanha no sistema prisional é o custo per capita. Quanto custa cada recuperando para a sociedade dentro do sistema comum, né? Está custando em torno de R$ 3.600. Numa PAC, R$ 1.700. Então, por que fica tão barato? É porque eles mesmo que fazem a comida, eles mesmo que limpam, eles que mesmo criam o processo do ambiente, né? Então, são eles que vão cuidar, né, e aprendendo.
É isso que chama a atenção, eles aprender em trabalhar em conjunto. É isso aí. O outro processo, inclusive, faz parte dos elementos. Um dos elementos chama recuperando, trabalhando, recuperando, né? Ajudando, recuperando. Então eles cuidam entre si deles mesmos, né? Esse processo é um processo interessante, porque eles aprendem a trabalhar em conjunto. Se eles vão para poder trabalhar numa oficina, arrumar um carro, aprender uma mecânica, eles começam a entender que ele depende um do outro. Nós trabalhamos, né, aqui, né, uma metodologia chamada, dentro do processo da humanização, a meritocracia. Então a gente mede a disciplina. Então, por exemplo, se você for ali dentro de uma cela, está o beliche, está a cama dele mal esticado, o lençol mal esticado, ele perde ponto. Ele perdendo ponto, vai dificultar ele a fazer uma ligação, vai dificultar ele a entrar numa escola, vai dificultar ele, né, a fazer uma visita íntima. Então tudo isso faz com que ele se esforce a cumprir tudo aquilo, né? Ter boa conduta. A ter essa boa conduta, que é interessante, né? Lá fora, ele representa o exemplo mau. Ele para em vaga de deficiente, ele avança sinal, ele descumpre leis lá fora. Aqui dentro nós trabalhamos a ideia dele retornar o entendimento da importância de se cumprir as rotinas. E em torno disso busca também a identidade própria de cada cidadão que aqui está sendo recuperado. Esse é um outro ponto bastante importante, que aí é a humanização, é um dos elementos também. Aqui, para você ter uma ideia, quando ele entra na porta ali, a primeira coisa que a gente faz é botar um crachá nele. E a gente fala, daqui para frente é proibido chamar de apelido. Você tem um nome, então a gente busca, né, retomar ele, a identidade dele, né? E a partir dali, por exemplo, existe uma frase que a gente bota logo na entrada: aqui entra o homem, o criminoso fica lá fora. Então é a ideia justamente de trabalhar essa condição de que ele é uma pessoa, ele é um filho, ele foi criado, ele não é um qualquer. Basta que ele se identifique de novo com essa condição, voltando a entender que Deus faz parte da vida dele, que ele tem que voltar a acreditar em Deus. Às vezes eles perdem a fé. Então a gente faz ele retornar nesse processo, devolvendo ele, né, essa área cristã dele, e trabalha essa questão, né, da dignidade, ele saber que ele pode sim comer com garfo e faca, ele pode sentar numa mesa, ele pode sim ser uma pessoa que tem uma profissão, e é isso que a gente procura trabalhar aqui dentro. Um grande sábio um dia me disse que o ser humano, para ele ser evoluído na vida, ele precisa de 3 pilares: religião, profissão e uma família. Faltando um desses pilares, tudo desmorona. Então aqui é onde eles vão começar a construir os pilares deles novamente. É exatamente o que você falou, eu diria até corrigindo, reconstruir, porque um dia ele já teve, ele só se perdeu ao longo do processo. Ele não nasceu criminoso. Ao longo do tempo, coisas foram empurrando ele para o lado do crime. Muitas das vezes, até escolhas dele mesmo. Muitas das vezes não é porque foi oprimido, foi hostilizado, viveu uma infância ruim. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes é escolhas mesmo da vida mais fácil. Só que aqui ele começa a entender que ele precisa um ajudar o outro, um conviver com o outro. Ele precisa, para ele voltar, porque para todos nós, né, a coisa que a gente mais valoriza, é o que você falou, é a família. Vai falar mal de um parente, de uma mãe nossa, de um pai nosso, para ver se não tem uma briga danada. O que o sistema comum afasta eles da família? Aqui não, a gente aproxima eles da família novamente. Então a família passa a voltar, a ter vontade de visitar ele, ver que ele está mudando, que ele está aprendendo, ele está estudando, ele tá tendo bons comportamentos, ele está arrumadinho, a face dele melhorou, né? Ele começa a ter um olho mais... Então a família começa a acreditar nele de novo. Ele volta a se avaliar e se autocorrigir. É isso aí. Uma das coisas que a gente tem dentro da metodologia é a laboterapia. A função da laboterapia, muitas vezes olham para ganhos financeiros, mas não é. No momento que ele está fazendo um tapete, no momento que ele está fazendo um artefato de madeira, ele está refletindo. Aquela hora que ele está ali fazendo pequenos artefatos com cola, com crochê, o que ele passa? Ele passa a refletir tudo o que ele viveu numa missa que ele assistiu, num culto, quando é evangélico, ele assistiu, né? Uma palestra que veio alguém de fora e falou sobre ele autoestima, falou sobre para ele algumas coisas, ele vai lá para a logoterapia e começa a remoer aquilo, ele começa a ressignificar a vida dele.
Perfeito. Agora, para finalizar, os agradecimentos. Olha só, eu diria que hoje nós só estamos aqui, primeiro, por conta de Deus. É um projeto dele, nós só somos ferramenta na mão dele. O segundo é entender que tem pessoas que cuidam, querem mudanças. E nós temos um judiciário em Ariquemes que começou lá com a doutora Cláudia, a doutora Joyce, hoje é a doutora Rosiane, que é a juíza da 2ª Vara Criminal, né? Tem a doutora Elba, que é a nossa promotora aqui de Ariquemes. Eles estão incentivando, né, esse processo aqui. Né? Quando a gente vai para a sociedade aqui dentro de Ariquemes, nós tem empresários que vêm aqui nos ajudar, a prefeitura, né? Nós temos o envolvimento da Câmara dos Vereadores, a OAB, todos esses. Nós temos a Secretaria de Justiça do Estado, nós temos a Secretaria, né, de Justiça Federal, todos eles, inclusive eles estavam aqui até ontem, né, fazendo inspeção aqui na obra, a Secretaria de Justiça, né, que é o Sinapem Nacional, e a Secretaria do Estado. Então, há um envolvimento de todos para que haja um estabelecimento adequado para uma mudança no comportamento do homem que vai voltar para o meio da sociedade. A APAC está presente em diversos estados brasileiros e é reconhecida como uma experiência de ressocialização que busca oferecer novas oportunidades aos condenados, contribuindo para a reeducação da criminalidade e da reintegração social.